Bom, boa noite a todos, né? Fico feliz que vocês tenham aceitado o convite para a gente poder fazer esse bate-papo, para falar de uma artista que ela já não é tão desconhecida, porque já se faz muitos estudos a respeito da Artemisia Gentileschi. Hoje, você fazendo uma pesquisa no Google, você encontra mais informações a respeito dela, mesmo no Wikipedia tem bastante informações a respeito dela, e obras que você pode pesquisar. Se você entrar no Google, por exemplo, naquele Google Arts, vocês vão conseguir encontrar várias obras dela. Então, não é uma artista propriamente desconhecida, né? Ela talvez ainda não entre nos grandes cânones da história da arte, mas por uma questão contextual, porque a história da arte ainda é conservadora em vários aspectos. A forma como a disciplina, a história da arte, esse campo de estudo, ele ainda é formado, ele está em fase de reformulação. Né? Quando eu falo que está em fase de reformulação, é que existem vários estudos tentando trazer novas formas de contar a história da arte. Né? Porque a forma como ela vem sendo contada, especialmente a partir do século XVIII, XIX e talvez mais até a metade do século XX, ainda segue uma fórmula muito focada na vida dos artistas, propriamente, né, que foi uma coisa que o Vasari fez quando ele contou a história dos artistas. Na grande maioria eram italianos, claro, por conta da proximidade que ele tinha com as fontes, né, e também a preocupação de deixar informações que pudessem ser úteis para gerações futuras, pensando que a arte daquela época, a gente está falando do final do Renascimento e início do Barroco, já não era mais uma grande arte. Imagina o Vasari escrevendo isso nesse período, né? Pensando que a arte já estava entrando numa fase de degeneração. Ele estava preocupado com isso, daí a razão dele ter escrito a vida dos artistas. Depois nós temos aí outros historiadores ao longo do tempo que trataram de outras formas, né, de outras maneiras, a história da arte. O que é mais conhecido da maioria das pessoas, porque se tornou meio que uma bíblia para o iniciante da história da arte, é o Gombrich. Mas mesmo o Gombrich, ele tem algumas limitações. A gente usa como base para poder começar a conhecer a história da arte, mas ele também tem algumas limitações. Por exemplo, quando a gente vai falar de mulheres artistas, na minha leitura que eu fiz do Gombrich, ele só cita uma mulher por nome, né? Que é a Bonnier, né? Que é a artista francesa. E as mulheres impressionistas, ele chega a citar as mulheres impressionistas, mas ele não faz menção ao nome de Mary Cassatt, Berthe Morisot e outras impressionistas. Então, existe uma limitação, nesse caso eu entendo como uma limitação, que a história da arte ela acaba fazendo um recorte, né, que é próprio das narrativas, né, acabarem selecionando algumas coisas para contar uma determinada história. E nesse processo seletivo, é claro que entram uma série de fatores que vão influenciar a própria visão de quem lê, né? Porque a gente está lendo a partir de uma visão de um historiador, e ele vai fazer a seleção daquilo que ele acha que é interessante escrever, e nessa seleção há a exclusão de outros que poderiam constar na história da arte e não estão, né? Então, esse é um cuidado que os historiadores, na atualidade, têm ficado atentos, né? Que nesse processo de contar a história da arte, a gente pode ter exclusões, né? E daí a necessidade de sempre revisar, sempre trazer novos olhares, mudar a forma de contar a própria história da arte, né? E onde que a Artemisia Gentileschi entra nesse aspecto? Bom, Oi, Sueli, tudo bem? A Artemisia Gentileschi, que é uma artista
italiana, ali que nasce, né, no período que a gente, ou pelo menos atua no período que a gente conhece como Barroco, ela se torna um ponto importante para recontar a história da arte, né? A gente comentou numa dos nossos encontros a respeito do texto da Linda Nochlin, que falava sobre, questionava, né, a pergunta, né? Ela questionava uma pergunta, por que não temos grandes mulheres artistas? Por que não há histórias de grandes mulheres artistas? Aí ela foi desconstruindo essa pergunta, mostrando que a forma como a própria história da arte é contada, e a própria forma de a gente ver a história dos artistas, ela é contaminada por uma série de visões equivocadas, né? Por exemplo, estereótipos que a gente acaba criando de artista, o artista gênio, o artista Marte, aquele sofredor, e a gente acaba por criar alguns estereótipos de artistas, excluindo uma série de outros que produziram também, e não necessariamente foram artistas que não produziram com qualidade, ou que talvez não tenham tido notoriedade na sua época. Muitos artistas tiveram notoriedade na sua época, mas depois, com o tempo, eles ficaram esquecidos, por alguma razão, né? Não entraram no cânone da história da arte. No caso da Artemisia Gentileschi, especialmente a partir dos textos feministas, como da Linda Nochlin, a história da arte vem trazendo novas formas, né, de contar a própria história e trazendo informações sobre outros produtores de arte. E a Artemisia Gentileschi entra nesse momento, né? Começa a se trazer a atenção àquilo que tem registrado sobre a atuação de mulheres no campo da arte. O que a Linda Nochlin questiona é que não é o caso apenas de uma inclusão das mulheres para poder dizer que elas não foram excluídas, mas trazer a atenção sobre aspectos do contexto que elas produziram, né? E isso é interessante para a gente poder repensar também uma série de outras coisas que acontecem no campo da história. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito da Artemisia Gentileschi. Eu só vou fazer uma pequena revisão, né, um panorama do que foi o Barroco, para a gente falar um pouquinho da Artemisia, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Espero que todos estejam vendo. Vamos falar da Artemisia Gentileschi. Por que eu selecionei a Artemisia Gentileschi? Esse mapa que vocês estão vendo aqui foi feito recentemente, uma pesquisa sobre os artistas mais pesquisados no mundo. E aí ele mapeou as regiões onde esses artistas são mais pesquisados. E aí traz algumas curiosidades a respeito disso. E é a partir daí que eu optei pela Artemisia Gentileschi, para poder falar sobre isso hoje. Porque a gente nota, por exemplo, uma concentração de vários artistas conhecidos, né? Da Vinci, Van Gogh, veja a região onde ele é bastante admirado, né? A Frida Kahlo. Frida Kahlo, inclusive, no Brasil é muito admirada, né? Picasso. O Da Vinci domina praticamente, né? Então, nós vemos que nessa pesquisa aqui, a grande parte dos artistas são conhecidos. O Banksy, que é esse aqui, é curioso que o Banksy ele é um artista inglês, mas ele já justamente ele é muito apreciado nessa região, né, que pega uma parte da Europa e também uma parte da Ásia, né, chegando até no Japão, né? O que me chamou a atenção para poder falar da Artemisia Gentileschi é justamente isso, ó. Aqui na América Latina, ela é muito pesquisada. A concentração dessas pesquisas gira em torno de Frida Kahlo. No Brasil não é Tarsila,
porque isso foi uma das coisas que a gente discutiu, porque Tarsila seria a nossa musa, né, no campo das artes visuais. Não, mas a artista mais pesquisada, segundo essa pesquisa que foi feita, né, de acordo com o Google, né, é a Frida Kahlo. Depois nós temos a Artemisa Gentileschi dominando praticamente toda a América do Sul, chegando aqui até mesmo nessa parte aqui mais da América Central, né? Exceto ali do México, porque, é claro, a Frida Kahlo é mexicana. Bom, relembrando a nossa cronologia, né? E isso é importante a gente sempre pensar quando a gente vai falar de história da arte, ou como o cânone ele foi construído, né? Então ele vai dividir a história da arte por estilos, por escolas, e aí ela vai sendo construído essa maneira, né, da gente ver a história da arte como uma coisa linear, né? Sabemos que isso é uma questão para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão, mas que não é tão simples assim, né? As coisas não acontecem, né? De uma maneira tão certinha, né? Porque esses estilos, eles têm transições, eles acontecem às vezes num outro lugar mais cedo do que em outro, né? O outro acaba chegando mais tarde. A gente viu, né? Quem participou dos cursos de História da Arte, viu como que alguns desses estilos eles migram, né, para outras regiões. Bom, lembrando, e acho que é importante a gente pensar, que a figura do artista vai mudando também, essa relação que tem a arte com o artista e a forma como a própria arte ela é interpretada vai mudando, né? Então, essa figura do artista, ele em algum momento já foi artesão. Essa figura individualizada que a gente tem do artista, que inclusive a gente valoriza muito a biografia do artista, né? Nem sempre foi assim, né? Isso é uma coisa que foi construída na cultura ocidental, né? Porque em outras culturas a produção artística ela é muito mais vinculada àquela sociedade, através dos seus símbolos, através dos seus objetos estéticos, sejam eles esculturas, sejam eles uma forma de tapeçaria, ou seja, um objeto que vai ser destinado a um ritual, que tem características estéticas, com uma produção muitas vezes refinada na forma de execução, e também muitas vezes com um destino específico que não aquele de ser arte. Isso é importante a gente lembrar que a grande maioria das coisas que nós encontramos nos espaços museológicos que são destinados a contar a história da arte, eles não foram feitos inicialmente para estar naqueles espaços. Eles foram feitos para alguém que encomendou um retrato, um religioso ou um grupo de religiosos que encomendaram para uma pintura para colocar na igreja, ou pintar na própria igreja, como é o caso da Capela Sistina, que Michelangelo fez os afrescos. Se a gente for um pouco mais atrás no tempo, quando os egípcios eles fizeram as pirâmides, ou eles pintaram dentro das pirâmides e fizeram suas esculturas, eles não estavam pensando aquilo como a gente entende como obra de arte, né? Eles estavam fazendo aquilo dentro de princípios que eles acreditavam, que envolviam os conceitos religiosos deles, de perpetuar a vida de um faraó ou de uma outra pessoa, porque acreditavam que existia algo além. Então, aquela simbologia naquele tempo, dos egípcios, que era produzida, representava toda uma sociedade. O artista, ele estava levando para o seu suporte, seja ele a parede ou um sarcófago, a forma de pensar de uma sociedade. Isso vai se transformando ao longo do tempo. Em algumas sociedades isso ainda permanece, a gente não pode esquecer que isso ainda existe em algumas sociedades, né? Só não, talvez não sejam chamadas de arte hoje, dentro do conceito que a gente tem de arte. Em alguns casos é chamado
de artesanato, em alguns casos é chamado de objetos que são estudados pela antropologia como objetos de rituais, né? E mesmo tendo alguma questão estética. Então, isso é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. O artista, visto hoje, né, como a gente vive, como indivíduo, que ele vai expressar a sua forma de pensar e vai, inclusive, assinar e vai estar vinculado, o trabalho dele vai estar vinculado, né, à sua história, muitas vezes, foi construído ao longo do tempo a partir do Renascimento, né, quando os artistas eles ascendem dentro de um conceito de arte que vai valorizar a forma de pensar, né? Que aí vem quando surge o humanismo. Bom, passando o Renascimento, a gente tem o período do Barroco, né? O maneirismo, que é esse período quase intermediário entre o Barroco e o Renascimento. Quando eu falo quase intermediário, eu tenho que esclarecer muito bem. O maneirismo ele foi uma reação ao classicismo do Renascimento, né? Já que uma vez que o Renascimento ele se baseia em muitas coisas que acontecem na cultura clássica, né? Que é aquela que foi investigada por vários estudiosos durante a Idade Média e que repercute na Idade Moderna, sobretudo a partir das escavações. Então, você tem aí artistas produzindo algo que se espelha, né, mas não imita, né, nos princípios do clássico romano. Né? E começa ali na região de Roma, Florença, justamente pela proximidade com a cultura greco-romana. O maneirismo ele é uma reação a essa estética que nasce com o Renascimento. E o Barroco surge logo depois, e em primeiro momento visto como uma distorção do Renascimento, né? Como algo que inclusive não é esteticamente bonito, né? Enfim, foi visto por muito tempo como algo, como uma arte degenerada, entre aspas, né? Bom, e é nesse período que a gente vai se concentrar para nosso trabalho, pensar esse tempo. O que era o Barroco, o que era a sociedade desse período, quando o estilo Barroco ele está ali acontecendo. Né? Depois a gente tem todos os outros desdobramentos após isso, né? E aí a gente, no estudo de História da Arte, a gente vai compreendendo isso mais profundamente. Então, vamos lá. Lembrando, eu gosto de trazer esse slide, sempre lembrando que um dos estudiosos, né, pelo menos um pensador importante, refletindo sobre as épocas da arte, colocou uma alternância entre estilos associados à razão ou à emoção. Né? No caso, Nietzsche, ele escreveu o livro A Visão Dionisíaca do Mundo, onde ele traça, na sua forma de pensar, Grécia, Roma, Renascimento e Neoclássico, como épocas clássicas, a época em que a razão dominava. Em certo sentido, ele tem razão, porque valorizava muito nesses períodos a importância da razão sobre a emoção. Né? Claro que essas coisas são teóricas, existem nuances, né, nesses períodos que podem ser plenamente questionados. E os contrapontos seriam as épocas anticlássicas, né? A Idade Média, com o românico e o gótico, onde você tem uma alta concentração de religiosidade, que são épocas teocêntricas. O maneirismo barroco e rococó também como anticlássicos, já que eles negavam a razão que se pregava a partir do Renascimento, inclusive na própria concepção da arte, na forma como a arte era realizada, e o romantismo também, que ele
é uma reação ao neoclássico. Hoje, talvez, isso seria muito mais confuso da gente pensar, né? Mas eu arriscaria dizer que, se Nietzsche estivesse vivo hoje, ele diria que nós estaríamos numa época dionisíaca, porque não tem razão em muita coisa que acontece hoje. Bom, o que é importante pensar, se a gente, dentro desses parâmetros, o que foi o Barroco? Bom, o Barroco ele é colocado dentro do período dos séculos 17 e 18. Como eu já disse, foi uma arte que por muito tempo ela foi considerada uma degradação, né, em relação ao Renascimento. Ela é uma estética que diferencia do classicismo e reflete a posição do homem no século XVII. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois disso. E ela implica numa leitura da realidade, e é uma atitude. É interessante pensar que o Barroco, ele mais que um estilo, envolvendo um período histórico, é o primeiro estilo, o grande estilo internacional, porque ele chega a ultrapassar as barreiras da Europa. Ele chega a entrar em outros lugares, como a América Latina. Por exemplo, a gente tem algumas produções aqui no Brasil que são chamadas de barroco, né? Um dos artistas que é entendido como parte do barroco e que seriam aí tem um barroco tardio, né? É o Aleijadinho, por exemplo, e as igrejas que foram produzidas nesse período, embora elas tenham características muito peculiares, não somente pelo seu material, né? Já dado que grande parte daquilo que foi produzido nas igrejas aproveitaram o material e a mão de obra de sua região, e daí também tem características próprias. Bom, o que era o homem barroco desse período, né? Bom, pensando no barroco, né, é um período em que a monarquia, o Estado, já estava bastante consolidado em poder, né? A gente tem também aí uma cisão, né, muito forte de poderes, porque a gente tinha até o Renascimento uma grande força da Igreja Católica, mas há uma reforma protestante, né, que não concorda com as vendas, né, de indulgências e outras coisas que a Igreja Católica fazia. Então, o homem do Barroco é um homem dividido, porque existe ali, né, uma monarquia, né, muito forte, poderosa, que também está dividida, porque parte dessa monarquia se torna, adere à Contra-Reforma, né, quebra corta os laços com a Igreja Católica Romana, e por sua vez a Igreja Católica, né, dado esse movimento, vai investir na Contra-Reforma, tentar faz uma campanha de fato, não somente para reaver aqueles que tinham saído, né, tinham deixado a igreja, mas também numa campanha para trazer novas pessoas, né, para dentro da igreja. Daí o empenho, né, com a colonização das companhias, principalmente a Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, para poder disseminar a crença católica, né? Isso, então, é um mundo em transformação e muito forte. Outra coisa também muito importante é pensar que a Inquisição medieval ela era mais religiosa, mas no período do Barroco ela é mais usada politicamente, até como armas dos reis e também de controle de produção cultural. É nesse período também que se percebe o uso da arte como forma de propaganda. Então é importante pensar todos esses aspectos quando a gente está falando do Barroco, né? Daí aqui a gente tem uma obra, né,
do Pierre Legros, que a gente viu no curso de História da Arte, mas é interessante a gente lembrar. A religião derrotando a heresia e o ódio. E ela trabalha de uma forma muito clara nessa forma de pensar e na forma como retrata, a gente observando essa imagem, né? Uma figura feminina segurando uma cruz, que simboliza a religião, né? E dois homens, e um deles segurando uma serpente, uma vez que a serpente está associada ao mal, né? Sendo derrotado pela igreja. Lembrando que há um pequeno anjo ao lado da figura feminina. Então, um simbolismo muito forte, né, nesse sentido. Aí a gente vê também a força da representação e a forma dramática que o Barroco vai fazer isso, vai fazer muito bom uso, né? A igreja acima, no alto, né? No caso a religião, representada pela mulher. Na sua mão ela tem o que seria um fogo, né? Ou algo como que destruindo o que é o mal, né? E com apoio angélico, como a gente vê aqui, a criança, que a criança, não, o anjo, né? Que a gente vê aqui como se estivesse ali lendo a Bíblia, né? Nesse momento. O Estado, nesse caso, junto com a igreja, ele acaba sendo muito autoritário, né? A gente percebe um processo de muitas guerras, e aí temos uma mudança na questão política, porque a gente tem uma monarquia absolutista, né? Que é uma parte importante. O que acontece, nesse caso, o homem desse período, ele nem é cidadão e ele é somente surdo, ele tem que obedecer, né? Então, pensando numa situação em que o indivíduo só pode obedecer, ele não tem liberdade para se expressar. Esse é o clima, né, do período barroco. Bom, e aí entra o papel do artista nesse contexto, também sendo chamado para fazer propaganda política. Então a gente tem aí alguns exemplares nesse sentido. Alguns desses artistas também são chamados para retratar esses poderosos. Muitos artistas vão ser convidados como sendo artistas de corte, para retratar aqueles que permanecem que estão no poder. Isso faz parte da propaganda porque a forma como eles são retratados e esses retratos onde eles são colocados também dizem muito a respeito dessa propaganda. Aqui traz um contraponto sobre algumas situações que acontecem entre a Idade Média, o Renascimento e o Barroco, né? Se a gente tem a Idade Média, o teocentrismo, e essa é uma grande referência para a Idade Média, Deus acima de todas as coisas, né? E aí você tem uma forma em que as pessoas vão se referenciar, e o Renascimento, por sua vez, apesar de termos muitos religiosos, eles não rompem propriamente com a igreja, mas têm um pensamento mais centrado no ser humano, né? Por isso o antropocentrismo. Já o Barroco cria rupturas, o homem fica numa situação sem referências, né? A quem obedecer e por que obedecer. Daí essa situação de conflito interno que o homem passa a ter, né? Essa oscilação entre a obedecer a Deus, acreditar no homem, essa instabilidade vai ser refletida na produção estética desse período, né? Bom, algumas características importantes que eu acho que vale a pena repensar aqui sobre o Barroco, né? Ele vai ter muita teatralidade, tanto na escultura como na pintura. Acho que está tendo um som aí, eu não sei de onde vem essa interferência, porque eu vejo que está todo mundo com... Acho que é o Marco aqui. Marco, eu vou só interromper aqui teu...
Isso. Marcos, se você puder só deixar no mudo, eu agradeço, tá? Por favor. O barroco tem muita teatralidade na escultura, na pintura. Os espaços arquitetônicos barroco, eles são cheios de teatralidade, né? São pensados naquilo que o ambiente ele pode proporcionar de uma experiência sensorial, né? Ao entrar numa igreja barroca, você não tem apenas uma experiência visual, né? Vários aspectos da sua sensibilidade são exploradas e muito bem pensadas, né? Isso já era explorado pela igreja em tempos anteriores. Por exemplo, o horário em que aconteciam as missas e a forma como algumas igrejas foram construídas, elas permitiam que exatamente no momento da celebração, a luz que vinha de fora ficasse focada no altar. Então já existia uma teatralidade característica do... Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Eu vou mutar você. Obrigado. Perdão, viu, Sueli? É só para a gente poder conseguir dar aula, continuar com a aula aqui. Está dando uma interferenciazinha. Bom, essa teatralidade é um aspecto importante, porque é o que permite um envolvimento maior daqueles que estão ali, naquele ambiente, sobretudo das igrejas, né? Explorando o sentimento, explorando o conceito da divindade que o espaço religioso, no caso as igrejas, trazem, né? Então, tudo é pensado no sentido de comover, de levar o indivíduo a pensar a sua existência a partir daquilo que se acredita, sobretudo na sua relação com Deus. É lúdico, porque também você tem essa experiência a partir disso, né? Tudo se combina. Se nós pensarmos o ambiente de uma igreja barroca, na forma como ela é concebida, né, com os seus santos, um espaço que não tem muita luz, e quando tem luz ela acaba entrando pelas frestas das janelas em momentos apropriados, sobretudo para a celebração. Os ambientes que também exalam ou cheiro de vela ou cheiro de incenso, então tudo isso é pensado para envolver o indivíduo, né? O cultismo, o culto à forma, faz parte justamente desse contexto, porque você tem aí, nas igrejas barrocas, o uso de muitas formas e em ambientes que eles vão propiciar maior envolvimento com o ambiente. Pensar que, por exemplo, a igreja ela já é pensada para que a própria sonoridade do espaço favoreça um envolvimento, pensando, por exemplo, num coral naquele ambiente, né? Na música que é produzida durante o momento da missa, né? O conceptismo, quando a gente fala de separar a forma do conteúdo, não existe, né, uma predominância entre um e outro. Algo que envolve as pessoas. Se a gente tem no período do Renascimento algumas formas mais geometrizadas e mais estáveis, o círculo, o quadrado, o triângulo, já no Barroco vai ser usado muito formas elípticas, formas curvilíneas, que aí você tem um movimento maior dentro do ambiente. E mesmo as pinturas, mesmo as esculturas, elas vão, de alguma maneira, trabalhar com essas formas mais movimentadas, seja numa composição mais diagonal, seja numa escultura que ela faz um movimento como se fosse uma elipse, como se fosse
um cone ou um espiral, né? Há uma exploração também de uma luz dramática na pintura, que começa com Caravaggio. A gente observa isso bastante em Caravaggio, onde a pintura ela vai focar uma luz nos personagens, e que aí vem a ideia de chiaro escuro, que é muito explorado por Caravaggio, que vai influenciar muitos artistas nesse período. A figura do anjo, ela é muito importante porque ela representa a transição entre dois mundos. É esse ser, esse personagem que transita entre o mundo divino, de Deus, dos santos e dos outros anjos, e o mundo dos homens. É ele que também faz o papel de levar a mensagem aos homens, a mensagem de Deus aos homens, como é o caso dos anjos conhecidos, como Gabriel, como é o caso do Rafael, né? Desses anjos mais conhecidos dentro da Igreja Católica. A sinestesia, né? Tanto com C como com S, elas vão também fazer parte desse momento, porque você vai ter essa questão envolvendo a comunicação através dos sentidos e também da movimentação. Isso aparece em tudo, na arquitetura, na pintura, na escultura. E como eu disse, como esse é um período muito crítico, né? Religioso, politicamente, socialmente, o artista ele vive em crise existencial. A gente tem figuras como o do Caravaggio muito marcadas por essa crise existencial, né? Claro que a figura do Caravaggio também ela se torna um estereótipo do artista, que ele é excêntrico, né? Ele é envolvido em brigas, ele foge porque ele mata um homem, mas ele ao mesmo tempo, por ser um grande artista, ele consegue favores. Ele tem uma biografia muito interessante, justamente porque interessa à história da arte ressaltar esses aspectos da biografia do artista, não somente por o seu trabalho, né, que ele executa. É interessante que a história da arte ainda se pauta nessas questões que envolvem a biografia de um artista, né? A gente está acompanhando também as mudanças científicas nesse período, né? E a forma dialética, a forma de pensar, né, desse período, né, que afirma e nega, e aí entra naquela questão tese, antítese, síntese. Então, vai experimentando, vai se contrapondo e vai trazendo as suas conclusões disso, mas nesse processo conflituoso que esse período traz, né? A gente acompanha uma mudança significativa no campo científico a partir do Renascimento. Tudo bem que agora a gente tem algumas pessoas que estão questionando até isso, que já foi comprovado na ciência, né? Mas é nesse período que vem se trazendo questões sobre a própria Terra, né? Que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é redonda, né? E é interessante pensar que é esse período que está se questionando os valores da Igreja através da ciência. Então, pensar como o homem está movimentando o conhecimento. Alguns nomes do barroco italiano, que já incluía a Artemisia Gentileschi, mas é importante pensar, o Michelangelo é um dos nomes mais conhecidos na pintura. O Gian Lorenzo Bernini, ele é escultor e arquiteto, né? Uma das grandes referências do trabalho dele é a Praça São Pedro, né? Onde tem aquela entrada impressionante. E Francesco Borromini, que foi um dos primeiros arquitetos a deixar uma marca importante que veio ser conhecido como o Barroco. Bom, algumas obras do Caravaggio que a gente vê que marca esse período, né? Que, por exemplo, o Narciso, um mito grego, que ele faz essa referência do mito do rapaz que se apaixona pela sua própria imagem no reflexo de um lago e por conta disso acaba morrendo por causa de uma maldição.
E aí ele explora essa questão da luz, né? E ele também tem a deposição do Cristo. Nesse caso, a gente percebe, então, já a composição diagonal, onde a figura do Cristo, grandemente iluminada, ela ocupa o canto esquerdo da pintura, e uma linha que, se a gente pudesse traçar da parte inferior, né, esquerda, e subindo até o rosto da menina que levanta as mãos, ressalta essa questão da forma como a composição no período barroco ela vai ser plenamente explorada para, para aumentar o seu efeito dramático. Aqui o momento em que Tomé ele toca a ferida de Jesus ressuscitado. Aqui eu não coloquei o nome, mas é essa cena, né, quando Tomé questiona, né, e Jesus manda tocar na ferida. E Caravaggio, quando faz essa pintura, ele faz de um realismo muito grande. É uma das coisas que caracterizam o trabalho do Caravaggio. Ele usava modelos, pessoas que ele conhecia, para posarem para os seus quadros, o que era uma coisa também não muito comum, porque a maioria dos pintores eles trabalhavam com padrões idealizados, e Caravaggio não, trabalhava com modelos. Isso é algo importante de pensar na pintura do Caravaggio. A Incredulidade de Tomé é o nome da pintura, que é feita entre 1600 e 1602. E essa aqui é a Judite cortando a cabeça de Holofernes, que também é uma passagem bíblica, né? É um momento importante e dramático, porque Holofernes ele é um dos que vai se empenhar pela destruição do povo judeu, e para que isso não aconteça, Judite se insinua para ele e consegue ir seduzindo e depois embebedando, ele aproveita o momento em que ele está dormindo e o executa, né? Isso pode ser muito dramático pensar, mas a ideia é que ela tenha sido usada como uma força divina para que não o povo judeu fosse preservado. Essas figuras dramáticas, né, que tanto Caravaggio e outros pintores do seu período o fizeram, era uma forma de reforçar a importância da dedicação à igreja, né? Olha, se você não seguir a igreja, se você for contra a igreja ou os cristãos, né? Ou você pode ser degolado, é mais ou menos assim. Então, é importante que você se arrependa dos seus pecados, né? Algo nesse sentido. E muitas das histórias têm esse apelo, né? Muito forte. E o Caravaggio faz isso com uma maestria incrível, né? Dramática. Em algumas pinturas do Caravaggio, ele mesmo se autorretrata. É interessante que tem uma passagem, uma das obras dele, em que ele se retrata com uma cabeça, não sei se é de Golias ou de João Batista, né? De uma maneira bem dramática. Bom, essas são duas obras da Artemisia Gentileschi, que a gente vai falar agora um pouco mais, né? Essa da esquerda, Susana e os Velhos, que também é uma passagem bíblica, né? Ela fez com 17 anos. E aqui é um autorretrato dela, ela se mostrando como pintora. Vamos aprender um pouquinho sobre essa artista que a gente ouve tão pouco, né? Mas que tem uma história significativa no campo da arte, né? Bom, pensando a situação da mulher artista desse período, né, como muitas mulheres. Qual que era o caminho natural de um jovem que quisesse ser artista? Se ele fosse visto como alguém talentoso, né, possivelmente ele seria encaminhado para um mestre, né? É o que aconteceu com Michelangelo, é o que aconteceu com Da Vinci,
né? Mesmo Caravaggio, todos esses homens, eles eram encaminhados para algum mestre e eles eram iniciados como discípulos e depois eles mesmos se tornavam mestres. Era a formação que os jovens tinham. Iniciavam muito cedo, como os garotos mesmo, com poucos anos, porque eles começavam com atividades muito básicas, como limpar o ateliê, preparar a tinta, preparar a tela, eles sabiam tudo, eles aprendiam todas as etapas, né? Quando eles estavam um pouquinho mais evoluídos, eles ajudavam até numa obra importante, pintando partes de uma obra importante, e às vezes isso cabia ao mestre apenas finalizar, e o mestre é que ensinava, né? Mas é importante pensar que a formação dos homens era diferente das mulheres, né? Para as mulheres não era dada essa oportunidade, né? As poucas mulheres que nesse período, tanto no Renascimento quanto no Barroco, e a gente pode avançar até pelo menos o século XVIII, XIX começa a ter uma mudança nesse aspecto. Elas tinham que aprender de outras maneiras. E como é que elas aprendiam? Muitas delas, a grande maioria dessas mulheres, pelo menos aquelas que decidiram seguir o caminho da pintura como uma forma de trabalho, elas aprendiam com alguém muito próximo, né? Com o pai, com o marido, né? Ou com o irmão, né? No caso da Artemisia Gentileschi, ela era filha de Orazio Gentileschi, que já era um pintor conhecido na época. E era natural que o pai ensinasse os seus filhos na sua profissão também. Era outro caminho possível. E só que a Artemisia Gentileschi, ela se destacou. Ela era a única filha, né? Mulher, tinha irmãos também. Eu não lembro agora quantos irmãos ela tinha, mas ela acabou se destacando, porque ela tinha mais talento do que os seus próprios irmãos. Talento, e isso é importante pensar no que era talento na época, porque era a capacidade técnica mesmo de executar trabalhos, os temas que eram esperados. Isso significava que se a pessoa conseguisse elaborar muito bem um tema, né, com maestria, ele era considerado talentoso. Então a técnica nesse caso, ela era muito importante para esse período. E a Artemisia Gentileschi, ela desenvolveu muito bem, tanto que alguns trabalhos que ela executou, às vezes eram confundidos com outros artistas homens, né? O próprio pai, algumas obras dela eram atribuídas ao pai dela, né? Tanto que quando ela apresentou em alguns momentos obras dela, algumas pessoas achavam que era o pai que tinha ajudado, né? Que era o pai que tinha interferido, né? Mas ela conquistou um lugar de destaque naquele período mesmo. A gente está falando de Florença, né? Foi a primeira mulher a entrar na Academia de Pintura de Florença, o que não era muito simples, né? Você tinha que passar por um grupo de pessoas que validavam a entrada do indivíduo naquela academia. A gente está falando de um período que o artista ali não atuava sozinho, né? Ele tinha uma espécie de sindicato onde os outros artistas eles diziam: você pode ser artista ou não, né? Você pode atuar aqui ou não. Era algo bastante controlado. E o fato de um artista ser aceito na academia era algo que projetava, né, o indivíduo, né? Então, quando a Artemisa ela foi indicada para a Academia de Pintura de Florença, isso foi muito significativo, porque outros artistas da mesma época estavam reconhecendo o talento dela, né? A Artemisa ela seguia um caminho muito diferente do pai, né? Não que o pai fosse um artista que não fosse talentoso, muito pelo contrário, ele era muito contratado na época, né? Embora a gente ouça falar muito pouco de Orazio Gentileschi. Ela tinha um realismo muito forte no trabalho dela, né? Que se assemelhava a Annibale Carracci e Caravaggio, né? Ela era contemporânea de Caravaggio, não podemos esquecer disso. Agora, tem um aspecto da biografia da Artemisia Gentileschi que é muito singular, sempre citado, né?
esse aspecto da vida dela, que foi o fato dela ter sido violentada por um amigo do pai. Né? Em 1611, o pai dela foi trabalhar com Agostino Tassi. Agostino Tassi, então, em determinado momento, fez com que fechou a Artemisa Gentileschi num quarto, junto com Cosimo Corli, e a violentou. Isso deu um processo muito forte. O Horácio Gentileschi ficou muito preocupado com esse processo. Foi uma das pessoas, defendeu a própria filha, claro. Mas isso era muito sério na época, porque assim, se ela não fosse virgem na época, né, o Agostino Tassi ele poderia ser inocentado. E ela passou por alguns exames para ver se ela era virgem antes, né, do estupro que ela sofreu, né? Imagina o constrangimento dela. E essa questão do estupro ficou muito vinculado à figura dela, prejudicou muito a carreira dela, e possivelmente é uma das coisas que fizeram com que ela ficasse esquecida por um tempo, porque ter sido estuprada também manchou o nome dela. Isso é significativo pensando numa situação de uma mulher, né? Qual foi o agravante dessa situação? O processo correu contra o Agostino Tassi, ele chegou a ser condenado a 1 ano de prisão, mas pouco tempo depois a decisão foi anulada. Então isso é muito também simbólico sobre uma situação de uma mulher nesse período, né? O quanto que a sociedade ainda minimizava, né, e colocava a situação da mulher numa situação difícil, né, numa sociedade dominada plenamente pelo poder normalmente dos homens. Não que não tivessem mulheres poderosas, mas dependendo da situação, a mulher comum ela não tinha muitas opções, né? Pensando, por exemplo, nesse caso, que a mulher, se ela fosse violentada, só seria condenado um indivíduo se ela tivesse sido virgem antes, né? Ela esperava que o Agostino Tassi casasse com ela, né, para poder pelo menos resolver a situação, mas 6 meses depois ele desiste disso, então ela não casa com a pessoa que a estuprou, o que é louco pensar nisso para os nossos padrões atuais, né? Depois ela efetivamente casa com outro homem e tem uma filha, a filha Prudentia, que nasceu em 1618, né, e que possivelmente foi artista, mas a gente não tem registro dos trabalhos dela, né? Sobre a importância dela também, ela fez muitos quadros com temas femininos, né, pensando que, sendo uma mulher, né, e ter pintado temas femininos é muito significativo, e é uma das razões de muitas mulheres estudarem a Artemisa Gentileschi e perceberem a Artemisa Gentileschi também como um ícone do feminismo, né? É claro que essas coisas podem ser passadas por um estudo e podem ser questionadas, mas é importante frisar que ela é vista também como um personagem importante e relevante para pensar a posição da mulher na sociedade. Ela não só trabalhou pintando quadros de temas religiosos ou temas míticos, mas ela também trabalhou muito para fazer retratos, né? Sobretudo quando ela trabalhou para a corte do Rei Carlos I em Londres, quando ela acompanhou o pai, né? Então é uma mulher que teve uma produção significativa e vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre ela. Eu vou passar agora aqui algumas das obras que ela fez para vocês conhecerem trabalhos dela. Aqui vocês estão vendo o autorretrato dela, né? E a assinatura dela. Essa é um outro autorretrato, né? Aliás, é o mesmo autorretrato, não? Não, é outro autorretrato. Porque aqui ela está tocando violão. E aí a gente pode ter uma ideia do trabalho que ela realiza enquanto técnica,
A pincelada que é muito bem cuidada. Aqui nessa reprodução até é possível ver um pouco do craquelado, mas notem a forma como ela trabalha a textura, o drapeado, a pele, as sombras. O trabalho dela era muito refinado, então ela não perdia em qualidade para muitos homens que produziam no seu período. Então é compreensível que a gente veja no trabalho da Artemisa algo que foi muito valorizado em seu período. Aqui são os dois temas, aliás, é um tema só que a gente tem a obra que ela fez aos 17 anos, Susanas Anciões. É singular, pensar, né, que esse tema pode ter uma relação muito forte com a violência que ela sofreu, né, porque aqui são dois homens, no relato bíblico, e uma mulher. Né? Não sei quanto vocês conhecem dessa história, mas Susana, ela foi vista se banhando por dois anciãos e ela foi ameaçada, né, e levada a julgamento. E os anciãos, que eram pessoas importantes naquela comunidade, a ridicularizavam, porque diziam que ela não seria acreditada, né, na acusação que ela estaria fazendo dos dois. O processo depois, né, nessa história, é que os dois realmente foram condenados por aquilo que fez, mas mostra a dificuldade da mulher provar a sua inocência, né? Principalmente quando, na verdade, os culpados invertem a situação da história. Aqui a gente tem um autorretrato com uma alegoria da pintura, onde a gente tem a própria Artemisia Gentileschi pintando. É importante pensar o que esse retrato significa. Ela está reforçando o papel dela como artista. Ela não está somente se autorretratando, mas ela está mostrando que ela é uma artista pintora, né? Pensando numa época em que poucas mulheres eram artistas, né? E que era muito difícil para uma mulher ser reconhecida nesse aspecto. Então, o retrato ele traz também uma forma de legitimar e uma forma de reforçar o papel dela, né, na sociedade e na forma como ela atuava como artista. Nós temos aqui a adoração dos magos, que era um tema religioso. A composição ela se aproxima um pouco mais de Carracci, nesse caso, mas a gente já percebe também que, seguindo aí, ela segue os princípios do barroco, né? Não é uma composição que é pensada com uma centralidade, como acontece em Rafael, com seus triângulos, né, nas composições, como Da Vinci, também usava muito os espaços mais simétricos. Aqui não, a gente tem composições diagonais, onde a gente tem no ponto central, mais ao lado esquerdo, a figura do Cristo Menino, né, nas mãos de Maria. E é curioso que a iluminação fique bem mais focada nessas figuras, né, centrais, né, tendo os reis magos também recebendo luz, mas de onde é essa luz? Né? Então, uma luz divina, porque o Cristo nesse caso, a própria luz. Né? Então, tem aí todo um simbolismo em torno dessa figura religiosa que está sendo representada, desse relato religioso que está sendo representado. Essa pintura também é bem singular, é bem interessante pensar no que ela representa. Né? Eu não sei se todos conhecem a história de Ló e suas filhas. Né? É um relato bíblico que acontece em Gênesis. Ló e suas filhas e a esposa de Ló haviam sido avisados para sair de Sodoma e Gomorra, que era a cidade onde eles moravam. Mas a cidade foi condenada por Deus. E aí há uma chuva de fogo e enxofre sobre a cidade. Antes que isso aconteça, eles estão saindo da cidade. E o aviso do anjo foi de que não olhassem para trás,
porque isso não era permitido. A esposa de Ló, o que ela faz? Ela acaba olhando para trás, né? Não se sabe exatamente por que ela olhou para trás. Pode ter sido por causa de algum barulho, porque, afinal a cidade estava pegando fogo, né? Com fogo e enxofre caindo do céu, né? Mas o fato é que ela se torna uma estátua de sal, né? Pela essa condenação. Tanto que aqui, não sei se vocês observam, né? Ao fundo do quadro, você observa a cidade de Sodoma e Gomorra pegando fogo, uma figura feminina como se estivesse olhando para trás. Conseguem ver? Né? E aí aqui, né, já num outro momento, porque o quadro sintetiza a história de uma maneira muito forte. Nós vemos o Ló, né, com o olhar como se ele estivesse embriagado, com as duas filhas, uma com pão na mão e outra com um jarro com bebida. A história conta que as filhas de Ló ficaram preocupadas porque os maridos delas haviam morrido na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não acompanharam as esposas, elas eram casadas, mas elas não tinham filhos. Então, como elas precisavam e queriam produzir descendentes, elas embebedaram o próprio pai e tiveram relações sexuais com o pai para produzir descendentes. Então, essa é a história. É uma relação de incesto, né? E que a própria Artemisa Gentileschi pinta. É muito significativo pensar que 3 figuras dessa imagem são femininas, né? A mãe dessas mulheres, que virou estátua de sal, e as filhas de Ló, né? Que acabam mantendo relações com o próprio pai, no intuito de garantir a descendência da família. Outra figura central, né, feminina, que a Artemisa Gentileschi retrata em suas pinturas, é a samaritana no poço. Não sei se vocês conhecem o relato bíblico, que também é interessante pensar. Eu não tenho a história de como ela recebeu essas encomendas, tá, gente? Eu estou contando a partir da análise da obra, porque acho que é interessante que vocês conheçam. Pode ser que ela tenha recebido a encomenda de religiosos ou não, né? Mas o fato é que tem aqui o retrato de figuras femininas, né? A samaritana é uma história importante dentro do relato bíblico, porque a primeira revelação de que Cristo é o Filho de Deus é para a samaritana, né? Os próprios discípulos, os apóstolos, eles ainda não tinham recebido essa revelação, né? É a samaritana que recebe no momento em que ele está sozinho com ela no poço. A figura da samaritana também é uma figura importante por ser uma mulher, né? Porque não era próprio para os homens conversarem com mulheres, sobretudo mulheres samaritanas, porque para o povo judeu, os samaritanos não eram um povo aceito. Então existe aí toda uma questão também de divisão étnica, né? Divisão entre povos, de nacionalidade. E Cristo é uma figura importante quando ele quebra um pouco esses paradigmas ao conversar com uma mulher e ao conversar com uma samaritana, sendo um judeu. E é interessante que a Artemisa Gentileschi traz essa figura central no relato bíblico, uma figura feminina. Outras pinturas que ela faz, também trazendo figuras femininas, e não só uma, né? É a Cleópatra. Ela pintou mais de uma vez a Cleópatra, né? Que é uma figura também importante na história, né? Como uma das últimas rainhas do Egito, um dos mais poderosos reinos que nós tivemos. Pelo menos nesse momento, o Egito ainda era muito importante politicamente. E é um momento em que a Cleópatra, ela se mata com a picada de uma cobra. Aí ela retrata
essa figura feminina de uma maneira bastante marcada pela figura feminina, nua, né? Dramática, mas nua. Temos essa figura do Cristo, né? Sendo abençoando as crianças. Aqui eu achei estranho essa pintura quando eu a vi, porque me parece até uma violência a forma como o próprio Cristo toca na cabeça da criança, né? Mas aí eu não tenho mais dados a respeito dessa pintura. Mas eu trago aqui como um quadro em que o Artemisia Gentileschi teria pintado, né? Teria pintado um Cristo. E a forma como ela pintou o Cristo eu achei muito, muito bem feito também, né? Tecnicamente bem feito. Outra figura assim, importante que a Artemisia Gentileschi pintou foi a Santa Catarina de Alexandria, que é uma santa que foi martirizada, né? Aliás, aqui não é a Santa Maria, perdão, aqui a legenda está errada. Essa aqui é a Maria Madalena arrependida, tá? Aqui é a legenda, depois eu vou corrigir isso aqui. Aqui é a figura de Madalena, né? No momento de arrependimento. E aqui ela tem na mão uma caveira, né? Essa alegoria da Maria Madalena, né, com uma caveira na mão, não é nova. A gente tem um pintor francês também, desse período barroco, onde ele faz a Maria Madalena também com uma caveira na mão. Então tem todo um simbolismo dessa questão do arrependimento, né, e da aceitação do cristianismo. Vamos pensar que a gente está falando da Contra-Reforma, né, a importância da Contra-Reforma nesse período. A caveira ela tem um simbolismo muito forte, sobretudo nessa época, porque ela também vai fazer referência à questão da vida, como ela é efêmera, né? E lembrando que todos nós, em algum momento, vamos deixar de existir, né? Vamos morrer. Pelo menos para quem acredita, né, que a Terra, essa vida que a gente tem aqui, se finda aqui na Terra, né? Dependendo da crença da pessoa, claro, pode interpretar como apenas uma fase nesse plano terrestre. Aqui a gente tem o outro relato bíblico, que é o momento em que Salomé ela recebe a cabeça de João Batista, né? É também um relato muito forte, a Salomé, induzida por sua mãe, né? Ela dança, né? Agora eu me esqueci o nome do rei agora, porque ela dança para o rei, um governador, na verdade, ele não é propriamente um rei, governador dali da Judéia, que ele tem um relacionamento adúltero, né? E João Batista havia denunciado a mãe dela por esse relacionamento adúltero. É Herodes, no caso, o rei Herodes. E aí a mãe, juntamente com Salomé, né, Salomé dançando de uma maneira seduzindo Herodes, pede a cabeça de João Batista. E aí o rei concede. E o rei entrega, né, a cabeça de João Batista numa tigela de prata, que foi o que foi pedido, né? E é bastante dramático também essa cena. Isso também ressalta a questão da teatralidade dos relatos bíblicos. Aqui a gente tem outro relato bíblico, que é Davi e Betsabá, né? O relato de Davi e Betsabá, não sei se todos conhecem, é um momento em que Betsabá, né, esposa de Urias, está tomando banho e o rei Davi avista, né, de longe. Não sei se aqui dá para ver o rei Davi, mas ele estaria aqui, ó, nesse cantinho aqui da sacada do palácio, vendo Betsabá tomando banho.
E a partir daí ele trama a morte de Urias, o marido de Betsabá, para que ele pudesse casar com Betsabá. Isso é uma das coisas que marca profundamente a história do rei Davi, né, que é importante também nos relatos bíblicos. E a Betsabá é a mãe do rei Salomão, né? E aqui nessa imagem temos também figuras centrais, as mulheres, né? Sendo Betsabá aqui toda iluminada, né? No momento do banho. Deixa eu ver aqui mais. Outra coisa que me chamou bastante atenção no trabalho da Artemisia Gentileschi foi essa pintura. Eu não tinha visto algo similar nesse período. Confesso que, assim, de todas as pinturas que eu conheço do Renascimento, poucas são as que tratam dessa relação tão próxima da maternidade. Aqui o Cristo recebendo a amamentação da Virgem Maria, né? E isso é muito forte, né? Dos trabalhos que eu tenho visto, talvez seja um dos mais fortes desse período, porque a retratação da humanidade de Maria de uma outra forma que a gente não vê, né? E aqui com ceia mostra, coisa que a gente não vê com muita facilidade, né, em outras pinturas. E aqui, no caso, Artemisia Gentileschi foi muito feliz, né, nessa retratação. Aqui estava invertido. Essa legenda aqui. Não, essa está certa. Essa é a morte de Cleópatra. É outra versão da morte de Cleópatra. Todas as imagens que vocês viram até o momento, que eu trouxe da Artemisia Gentileschi, eu peguei ali no Wikipedia para fazer essa apresentação para vocês. Essa aqui, eu procurei no Google porque ela foi a obra que estava exposta na exposição História das Mulheres, Histórias Feministas que teve no MASP, né? Que foi uma exposição muito importante nesse aspecto da participação da mulher no campo da arte, porque trouxe várias mulheres, né, de períodos que vão até 1900. Depois ela tinha uma outra exposição que vinha do século XXI, trazendo a produção contemporânea e mulheres, né, da Itália, da França, do Brasil, que a gente fala nos cursos de História da Arte, como a Abigail de Andrade, Georgina de Albuquerque, entre outras mulheres, e também um panorama da produção feminina em outras culturas, na Ásia, na África, na Oceania. Foi bem interessante essa exposição do MASP. E essa obra da Artemisia Gentileschi estava lá, né? Também tratando de um tema feminino. Bom, esse é o que eu queria trazer para vocês, né? Eu vou interromper a apresentação agora. Depois, se alguém quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Quem é a primeira vez que está aqui comigo, né, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vou interromper a apresentação e gostaria de saber de vocês agora o que vocês acharam, né? Se conheciam essa artista, o que foi curioso para vocês? Vlad, Oi. eu achei ela, assim, eu não conhecia muito, mas já tinha ouvido falar através de você, mas eu não tinha visto tantas obras, eu achei lindas obras, lindas, me apaixonei. Obrigado, Fiquei até Michele. pesquisando aqui no celular sobre o pai dela, o pai dela também tem umas Sim, obras sim. lindas, né? Quando a gente teve a exposição no Caravaggio, aqui no MASP, né, nós tínhamos obra do Horácio Gentileschi também, porque ele foi colocado como um caravagista. Os caravagistas são pessoas que são artistas, né, que seguiam o modelo do Caravaggio, né, por isso que são chamados caravagistas. E foi bem interessante essa exposição, porque trouxe também a Artemisia Gentileschi, que tinha pai e filha
na mesma exposição, né? Legal. Terezinha, o que que você achou? Terezinha, você que gosta de participar com a gente, você quer falar alguma coisinha? Adorei a aula, eu já mandei uma mensagem. Ah! Obrigada. Thelma, como é que foi a experiência para você? Olha, novidade total. Não conhecia também. E o que eu achei mais interessante é que, apesar de a gente perceber nos temas que ela tratou, sempre alguma pontinha, né, algum toque daquilo pelo que ela passou, isso não impediu que ela tivesse uma expressão artística fenomenal, né? Tanto que foi aceita pela academia. Sim, então, sim. assim, ela se superou, né? Como se ela fizesse uma certa catarse, né? Mas cada vez se melhorando mais. Tanto que ela fez 2 vezes o mesmo quadro e a gente percebe nessa trajetória dela como ela se refinou na pintura que ela expressava. Né? Eu não sei se ela só pintou esses dois. Eu suspeito que tenham mais quadros desse mesmo tema, tá? Que eu não tenho todos os quadros que ela tenha pintado, que ela pintou bastante. A gente aqui não trouxe também os retratos que ela teria feito, porque ela também trabalhou como retratista. Mas, sem dúvida, ela fez da arte uma forma de resistência dentro de uma sociedade que ela viveu, né? que limitava a atuação da mulher. Não sabemos, talvez quem estude mais profundamente questões feministas talvez tenham mais dados a respeito desse aspecto, porque eu entrei na Artemisia Gentileschi apenas alguns aspectos do que eu li a respeito dela, teria que aprofundar, mas sem dúvida isso que você colocou é relevante para pensar da experiência dela, como isso acaba aparecendo de alguma maneira na produção dela. Teria que fazer um estudo mais aprofundado, talvez tenha outros estudiosos que façam isso muito melhor, mas é uma questão interessante para se pensar, né? André, como é que foi a experiência hoje? Você que teve aí uma das primeiras experiências que justamente trouxe a questão da mulher no campo da arte. Como sempre, aprendi muito, né? Eu sei muito pouco de arte. Eu tinha ouvido falar na Artemisia, mas jamais tive esse contorno. Mais, você fala de aprofundamento, mas para mim isso já foi mais aprofundado, porque eu sabia muito pouco, não é? E foi uma experiência muito gostosa, a gente poder ver as obras e a sua interpretação daquilo, ficou mais próxima, para a gente entender melhor. Eu achei muito bom, gostei Fico muito. feliz, né? Isso, na verdade, são formas que eu venho trazendo para incentivar as pessoas a fazerem as suas próprias pesquisas, né? Como pesquisador, eu tenho uma noção muito clara das minhas limitações. Eu sei que eu não sei de tudo, né? Eu também estou no processo de aprendizado, né? Ninguém sabe, né? Então, mas assim, o que eu procuro, de alguma maneira, é assim, com o pouco que eu sei, contribuir para que mais pessoas participam, né, Da nesse busca. processo de aprofundamento. Você falou que não conhece de arte, você conhece. É que teu repertório ainda talvez precise aumentar, mas todos nós temos uma medida de repertório. Aumentar Não, muito. mas a questão de quantidade é relativa. Eu penso, quando falo de pensar um repertório de arte, a gente pode pensar também, mesmo que a gente conheça pouco, mas conhecer bem o suficiente daquele pouco, né? E uma das coisas que eu valorizo muito também é a questão de melhorar a sensibilidade, né? Embora o Gombrich ele não seja um escritor muito falado hoje em dia na academia, e às vezes não é tão bem visto por conta que até alguns pesquisadores acham que algumas coisas dele são incorretas, mas ele fala uma coisa que é significativa para mim, que cala muito fundo. É importante a gente pensar que esses estudos que a gente faz de arte sirvam para a gente refletir mesmo sobre a arte, permitir que aumente a nossa sensibilidade.
né, que não seja apenas um produto intelectual, que a gente saiba dizer o nome de artista, a época, estilo. Essas coisas são importantes como referências, mas a gente tem como aprofundar isso de outras maneiras, como processos de reflexão enquanto ser humano mesmo, como o papel que a gente ocupa nesse momento aqui, né, nesse espaço, né, que a gente está aqui temporariamente. Guto, como é que foi a experiência, Guto? Opa! Então, vendo até algumas obras que você mostrou ali, eu vejo assim, já reconheço, né? Eu já vi as obras, mas é o que eu estava até comentando aqui com a Keila. É um nome de artista que é um daqueles que eu não gravo, então eu não lembrava do nome dela, né? Já a Keila já lembrou de uma visita que a gente fez, ela lembrava que tinha uma obra dela, né? Acho que é legal você falar. Na verdade, assim, a obra não é dela, é uma reprodução de obra dela, que era objeto de estudo dos alunos do Colégio dos Jesuítas em Funchal, na Ilha da Madeira. Olha só. Um dos estudos que eles tinham era de reproduções de clássicos, períodos clássicos. Nós fizemos uma visita guiada lá nessa escola dos jesuítas. Colégio dos Jesuítas, que chama. E os meninos que conduziam a visita lá são alunos da faculdade lá, é a principal faculdade da Ilha da Madeira e uma das principais de Portugal. Então, eles eram alunos de história. Isso. E aí tinham os corredores que a gente estava passando, eles estavam falando dos pisos de pinho de riga, não sei o quê, e tinha as obras na parede. E aí eles falando que essas obras que estavam lá não eram obras originais, mas reproduções de alunos do colégio, e isso de coisa de 1700, 1800, início dos anos 1900, coisa assim. E uma das obras era da Artemisia Gentileschi. Eu tentei achar qual que era a obra, mas não... Aqui no Google, rapidinho, não dá, não tem condição de achar. Mas é interessante ver isso, que uma das obras de estudo era de uma mulher. Sim, sim. Então, isso é muito significativo, porque assim, a gente normalmente pensa que alguém vai reproduzir uma obra de um grande artista cânone, né? Um Da Vinci, um Michelangelo, um Caravaggio, talvez um Van Gogh, mas raramente a gente vai pensar que uma mulher seja reproduzida, né? Claro, agora a gente tem outros artistas que estão passando por esse processo, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, e há artistas que reproduzem as obras dela, ou fazem uma nova leitura, pensando, né, no trabalho dela, uma interpretação pessoal a respeito da obra dessas artistas, mas pensando nisso que você falou, sem dúvida, é algo que surpreende, porque para a nossa forma de pensar aqui no Brasil, como a gente viu naquele mapa que a gente iniciou a nossa conversa, a gente ainda estava muito distante de uma figura como Artemisia Gentileschi. Sueli, você ainda não falou. Se você puder contribuir aí um pouquinho, como é que foi para você? A Sueli está quietinha? Não sei se ela está aí. Eu estou aqui. Oi, tudo bem? Eu gostei muito. Eu já lembro que você já falou essa palestra, não já, mãe? Já deu essa aula, não já fez? A aula da Artemisia Gentileschi especificamente não, mas eu sempre cito nas aulas de História da Arte. Né? Mas, assim, quando eu falo da Artemisia Gentileschi na História da Arte, acaba sendo uma coisa muito... um tempo muito curto, né? Eu lembro que você falou, eu vi daquela do Caravaggio, daquela do João Batista, a cabeça do João Batista, alguma coisa que você já me comentou. A gente fez essa pequena revisão do Barroco, né? Que isso realmente já falei, para poder a gente pensar a época em que a Artemisia Gentileschi estava produzindo. Mas fico feliz. É bom porque eu estou rememorando, né? Porque a minha cabeça... Como eu não viajo muito, eu não saio da casa para o trabalho agora eu não estou em casa. Então, para mim, eu não consigo vivenciar
nas obras, no museu, essas coisas. Então, para mim, tendo a sua aula, me enriquece muito, sabia? Mas, Sueli, Enriquece muito. ultimamente a gente Porque não está podendo viajar, né? Então, acho que é a nossa alternativa mesmo, né? São esses momentos de encontro para poder conversar sobre arte. Mesmo que assim com uma liberação parcial, às vezes a gente fica com um pouco de medo de circular, mas pelo menos a gente tem essas oportunidades. Eu também Eu só aprendi. tomei a primeira dose. Você já tomou a vacina? Você já Ainda tomou a não, vacina? ainda não. Não? Então, Tem que esperar ainda. eu tomei a primeira Só, dose. só, Vou tomar a segunda. é que só tem Então, jovem nesse grupo. Eu já sou o decano, eu sou o decano. Tá certo. Gente, eu sei. vou aqui então encerrar a Deixa eu fazer uma nossa... pergunta, Dade. Oi? Eu estava pensando, essa semana eu estava pensando naquele passeio do Inhotim com a Vera. Sim, sim. E não vai ter mais esse passeio, né? Não vai ter, porque eu vi a situação de Inhotim está ruim também, eles estão quase fechando também. E aquele passeio, como fica? Vai ter outros passeios? Porque a gente tem um crédito com a Vera, né? Tem que conversar isso com ela lá. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente pode continuar se você quiser, tá bom? Tá. Bom, enfim, gente, eu quero agradecer muito, né, a participação de vocês e a gente eu espero que vocês participem dos próximos. A ideia é que a gente faça esses encontros semanais, mas como eu disse para vocês, ainda estou tentando fazer isso uma rotina, né? Talvez a ideia é que na quinta-feira que vem a gente faça um novo encontro. Eu vou passar para vocês aí a nova artista que a gente vai conversar, né, ao longo da semana, tá bom? Sueli, se você quiser ficar, a gente conversa sobre isso, né? Deixa eu só interromper a gravação.